O doutor é de Porto Alegre, não é? É verdade. De Porto Alegre. O doutor Miguel Arriaga, a quem eu vou fazer a seguinte pergunta. Doutor, tenho aqui uma nota e queria lhe perguntar. Como é que é essa coisa de envelhecer com qualidade? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e é um prazer estar de volta aqui ao programa Super Séniores. Bem, a pergunta que coloca acho que é muitíssimo pertinente e acho que é algo que nos faz mover e que move e nos faz escrever tantos artigos e falar sobre tanta coisa. Quando nós falamos sobre envelhecer com qualidade, falamos acima de tudo de algumas características pessoais. O primeiro aspecto para envelhecer com qualidade é preocupar-nos connosco próprios. E aí eu tenho sempre uma premissa que acho que é muito importante, que é fazer aquilo que nós normalmente devíamos fazer sempre, que é olharmos um bocado para o nosso umbigo e preocupar-nos connosco próprios. E quando digo preocupar-nos connosco próprios, estou a falar em concreto de questões como a saúde, questões como a alimentação e até as questões como o isolamento social. Nós sabemos como é tão difícil para os idosos conseguirem lidar com esse isolamento e acontece de variedíssimas formas, pela perda do companheiro, porque os nossos amigos ou as pessoas com quem nos davam acabam também algumas delas por partir, seja por motivo for, algumas porque se vão isolar para o outro lado, outras que vão morar com os familiares para outras localidades e outros até que vão para instituições. Portanto, temos aqui um conjunto de características que nos pode ajudar em muito a melhorar aquela que é a nossa qualidade de vida e envelhecermos com qualidade. Portanto, discriminando de uma forma mais calma e percebendo detalhadamente o que é essa história do envelhecer com qualidade, nós podemos dizer que podemos cingir então àqueles aspectos que falávamos há pouco. Primeiro, muito cuidado com a alimentação. A alimentação eu sei que é um assunto complicado para todos nós. É, eu que o diga. Mas ainda assim acho que é fundamental termos uma preocupação muito assente com a alimentação. É através da alimentação que nós vamos depois prevenir, evitar muitos problemas que possam surgir mais tarde. Portanto, esta primeira premissa é fundamental. Cuidados com a alimentação. Depois, a questão do isolamento. Vamos fazer um esforço diário, para nos levantarmos e termos vontade de fazer coisas. E esse aí é o principal motivo e a principal razão que nos deve estar aqui e deve ser a principal mensagem que devemos deixar hoje aos nossos telespectadores. É magnífica essa mensagem. Esta mensagem é muito importante e o fazê-lo, podemos estar a falar de visitarmos centros de dia, podemos estar a falar em irmos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas, passear, dar uma volta, fazer aqueles tão populares e agora que está tanto calor, fazemos aqueles passeios a fim da tarde e aproveitarmos para conversarmos sobre os assuntos, olhem, por que não, assuntos da nossa infância, assuntos da nossa juventude ou até projetos para o futuro. É algo que nós muitas vezes nos esquecemos, mas os projetos para o futuro são extraordinariamente importantes e ajudam-nos também eles a envelhecer com qualidade. Portanto, partimos aqui destes pressupostos. Primeiro, evitarmos o isolamento e depois temos muito cuidado com a nossa saúde e aí partimos então para a tal questão da alimentação que é tão importante. Portanto, vamos todos fazer um esforço por conseguirmos ser proativos. Será uma boa altura da vida para se fazerem coisas que antes, ou porque se estava a trabalhar, ou porque não se vivia naqueles... que antes não se podiam fazer? Claro que sim. Há uma disponibilidade agora, em termos temporais, muito maior, mas tem que haver uma coisa que normalmente é o que falha, que é a vontade de fazer. E essa vontade de fazer tem que ser feita por nós. Temos que ser nós próprios, não a obrigar-nos, mas a sentirmos prazer. Há uma coisa que nós chamamos, que tem uma expressão engraçada, que é a terapia do gozo. E esse gozo, essa vontade, esse querer fazer, acho que é aquilo que nos deve mover e é aquilo que nos deve fazer avançar cada vez mais. Porque a idade está muito longe de ser uma barreira. Aqui, como dizia muito bem o Guilherme, temos uma oportunidade para fazer novas coisas e para conseguirmos até evoluir em vários sentidos. E a vida sexual, quando se chega assim, a sénior? Ora bem, nós temos aqui algo que normalmente nós designamos como um mito, as questões da sexualidade. Nas pessoas a partir dos 50, 60, 65 anos, são vistas sempre de uma perspectiva diferente. Ora, nada mais errado que nós podemos fazer. Podemos dizer, e é isso que os dados, os estudos nos dizem, que até pessoas, homens e mulheres acima dos 90 anos, mas fundamentalmente estudos feitos com homens, nós sabemos que mais de 50% desses homens continuam a manter o desejo sexual. Outra questão que é muito importante e que nós normalmente nos esquecemos sempre. A sexualidade não se resume só ao ato sexual em si. A sexualidade vai muito mais para além disso. A sexualidade está relacionada com os afetos, está relacionada com o carinho, está relacionada com a paixão e com aquilo que nós designamos por amor. Se falássemos então agora de amor e discriminássemos o que é esta história do amor, isso levava-nos, se calhar, aqui a muitas horas de discussão. Mas ainda assim, estas questões da sexualidade são fundamentalmente vistas ou tendo uma perspectiva tão muito interligadas com os mitos e com o diz que disse e se calhar a forma como me vejo não é exatamente a forma como de facto estou. Ou seja, vamos então discriminar isto. Quando nós falamos da sexualidade,
nós sabemos, e ainda hoje em dia, com medicação e farmacologia, nós sabemos que a sexualidade, como é vista hoje nas pessoas com mais de 65 anos, é completamente diferente da sexualidade como era vista há 10, 15 anos atrás. Porquê? Ora bem, o desejo e o prazer mantêm-se, como se mantiveram sempre, mas agora temos também a farmacologia a dar também o seu contributo para esta questão da sexualidade e tão importante que ela é. Mas atenção, e não nos vamos cingir a isto. A sexualidade é muito, muito importante e nós conseguimos vê-la em todas as pessoas com mais de 60 anos. É tão frequente e vemos-la tanta vez e cada vez mais, pessoas andarem com 60, 70 anos de mão dada. Por que não? A passearem pelos jardins, pelos cafés, até pelos centros comerciais. E isso acho que é um sinal extraordinariamente importante e até motivante para aqueles também que o veem. E conseguimos perceber que, se calhar, aí, com estes pequenos pormenores, estes pequenos aspectos, estes pequenos pormenores de afeto, de carinho e até de afeição, são muito importantes para a forma como nós vemos essa tal sexualidade. Outra questão, outro mito. Nós temos sempre, e quando digo nós, as pessoas mais novas, têm por hábito pensar que a sexualidade nos nossos pais e nos nossos avós não existe. Não existe, e se nós fizermos este exercício e se pensarmos na sexualidade entre os nossos pais e os nossos avós, nós até achamos algo estranho. E pensamos, bem, isso é uma coisa assim que nos deixa até algo baralhados e confusos. Mas na realidade ela existe e continuará sempre a existir. Agora, a forma como nós a vemos é que tem que ser ela também alterada. Essa sexualidade existe, com certeza que sim, e deve ser promovida, com certeza que sim. Dou ao Guilherme um exemplo muito concreto. Nós temos pessoas em lares de idosos, que algumas delas com certeza até gostarão muito de ver este programa. E não em casamentos, às vezes. Exatamente. Mas agora vamos partir de outro pressuposto. Nós sabemos como é difícil para essas pessoas, inclusivamente, dormirem juntas na mesma cama. Porque até as próprias regras de muitos lares e de muitas instituições não permitem que isso aconteça. Exatamente. Ou seja, temos aqui, este assunto é tão tabu, e lá está a tal expressão tabu, que há tão pouco tempo era tão utilizada, mas temos tantos tabus que boicotamos esse mesmo relacionamento afetivo por parte das pessoas. Portanto, é algo que nos deixa e que nos deve fazer refletir e pensar. Será que a sexualidade nos idosos termina? Eu parece-me, tenho a certeza e a convicção perfeita de que não termina, como é óbvio, ela continua. Nós é que temos muito por hábito criar mitos e preconceitos que não são verdadeiros. Vamos deixar a sexualidade nos idosos continuar e progredir como sempre aconteceu e, aliás, vamos cá promover esses aspectos que são tão importantes como o carinho, o afeto e não só o ato sexual em si. E nós aqui no programa Super Séniores vamos tentar contribuir para que esses tabus e esses mitos, etc., deixem de existir. Vamos tentar fazer isso. Muito obrigado. Bem, e vai voltar, não vai? Com certeza que sim. Muito obrigado.